Vamos então continuarmos o nosso estudo do livro Perturbações Espirituais, de Valdo Franco, pelo espírito de Manuel Filomeno de Miranda. Novamente temos um capítulo longo. Deixo que cada um decida se ouvirá todo de uma vez ou se ouvirá em partes, segundo a sua possibilidade. Capítulo 8. As atividades prosseguem. Encontrávamos-nos em uma área encantadora, próxima à praia, de onde podíamos ver o oceano a perder-se na imensidão, enquanto eu imaginava quais os mistérios e segredos que se encontravam submersos sob as águas, especialmente nas regiões mais profundas, onde o ser humano ainda não conseguiu penetrar em razão da terrível pressão. Quantas maravilhas estão ocultas, por enquanto, ao olhar, ao entendimento humano, que ainda se encontra em fase primária de descobrimentos. Desde muito jovem, durante a jornada terrestre, o mar sempre exerceu especial fascínio sobre mim. Não poucas vezes fitava-o a regular distância, desde as praias de branca areia adornadas de coqueiros balançantes, e refletia sobre a influência do magnetismo da lua nas suas águas volumosas, do equilíbrio da lei da gravidade, anelando por compreender um pouco que fosse a grandeza do Criador. Nosso venerando Dr. Bezerra, sentindo as ânsias de todos nós e captando certamente as reflexões silenciosas a que nos entregávamos, referiu-se: para onde nos dirigirmos, sempre defrontaremos a beleza da criação. Os sinais de Deus, que não estão apenas nos astros, conforme relatado nos Salmos, mas em toda parte, seja no minúsculo grão de areia, na florzinha delicada, no inseto leve e quase insignificante, assim como na glória estelar, nas incontáveis galáxias. Em tudo e em todo lugar, a divina harmonia apresenta-nos convites discretos ou severos para que nos voltemos para a sua obra infinita e inexcedível, a fim de aprendermos os comportamentos compatíveis com as leis existentes, mantenedoras da ordem e do equilíbrio. Não obstante, já podemos notar os imensos prejuízos causados pelas ambições desnaturadas, pela cobiça das nações ricas, que pretendem mais poder e grandeza, interferindo no sistema ecológico do planeta glorioso, que nos serve de lar periodicamente no processo da evolução. Já é possível perceber-se os distúrbios causados à natureza, aos seres sencientes, especialmente ao próprio ser humano. A poluição, ao lado das chuvas ácidas, vem destruindo cruelmente a vida vegetal e animal em cidades grandiosas em razão da sua alucinada tecnologia egoísta, nas quais já quase não se pode respirar, onde o câncer ataca a infância em especial e os adultos em geral, necessitando-se de aparelhos de umidificação, aprisionados nos ambientes fechados, sem quase o direito de locomoverem-se ao ar livre, asfixiante e danoso. A natureza responde sempre conforme é tratada, e nesse sentido, o desrespeito às suas leis faz-se responsável pelos distúrbios que ora se apresentam ameaçadores. É natural que ocorram alterações decorrentes dos processos que dizem respeito ao planeta, de acordo com as ocorrências normais registradas nos períodos anteriores. Na atualidade, porém, são somados aos fenômenos naturais as agressões provocadas pela moderna civilização, ávida de poder e de prazer, sem os correspondentes compromissos de preservação do valioso patrimônio que se constitui. Felizmente, embora com algum atraso, espíritos de escola têm compreendido as funestas consequências dos abusos que se vêm praticando e levantam-se em protesto, através de organizações nacionais e internacionais respeitáveis, fazendo ouvidas as suas vozes. Muito, porém, necessita ser feito para a manutenção da harmonia necessária às manifestações da vida em seu seio. Desde a ordem nos pensamentos, as condutas éticos morais, de modo a ser modificada a densidade da psicosfera que se envolve, portadora de miasmas pestilentos, de que se nutrem as multidões de infelizes desencarnados, que lhe permanecem imantados e propiciam complexas obsessões, para cujo atendimento a sociedade não está preparada por ignorância dos elevados princípios espirituais.
A visão materialista, no comportamento insano, mesmo naqueles que se dizem vinculados a esta ou aquela doutrina espiritualista, responde pelo desrespeito aos valores nobres que devem vigir no imo de todos os seres humanos. Esse relevante trabalho encontra-se reservado ao Espiritismo, pelos conhecimentos que proporciona a todos quantos lhe buscam as fontes inexauríveis. Com a interferência do mundo espiritual nas condutas do mundo material, modificar-se-ão para melhor ou para pior, de acordo com a qualidade de que se façam portadoras as condições existenciais, como é a lei de progresso, a vitória do bem, a sua disseminação em toda parte imporão a fraternidade, a perfeita união com todas as coisas, conforme São Francisco demonstrou ser possível. Para a santificante operação da solidariedade entre todos em nome do amor e da caridade, deveremos unirmos cada qual oferecendo o que possui de melhor nas suas paisagens íntimas, assim desincumbir-se do dever de preparar a era nova da qual anelamos. Agora partamos. A noite havia chegado, com as suas miríades de astros luminosos, e o movimento da cidade se tornara mais agitado naquela hora em que buscava o lar após o dia de trabalho afanoso. Chegamos ao nosso recinto de acolhimento e o encontramos repleto de trabalhadores espirituais e de necessitados que chegavam para o benefício do esclarecimento e da terapia fluídica. Muitos semblantes de encarnados apresentavam as máscaras do sofrimento, do cansaço, da irritação, das pressões espirituais obsessivas. Desde antes, os encarregados espirituais do socorro haviam se preparado para o atendimento, e pessoas abnegadas, levemente aureoladas por peculiar luminosidade, postavam-se nos devidos lugares para os socorros imediatos. A sala reservada à aplicação de passes encontrava-se preservada da invasão dos espíritos obsessores, exceção feita quando havia perfeita simbiose entre o enfermo e o seu perseguidor. Os demais, de natureza ociosa, perturbadores e viciosos, eram impedidos por barreiras vibratórias anteriormente construídas. O irmão Elvídio recebeu-nos com demonstrações da sua habitual afabilidade, sua gentileza, e conduziu-nos à sala onde, a partir das 20 horas, teria lugar a atividade mediúnica. O ambiente estava repleto. Já presentes os benfeitores encarregados da atividade, assim como os espíritos que se deveriam comunicar. Alguns se encontravam em padiolas, assistidos por generosos enfermeiros que os cuidavam. Outros, taciturnos e deprimidos, apresentavam-se mergulhados em reflexões amargas. Diversos se agitavam e estorcegavam sob as evocações das encarnações. Generosos guias atendiam uns e outros, confortando-os, encorajando-os para a renovação interior. Não havia, porém, qualquer tipo de desordem, porque tudo estava programado para desenvolver-se no horário próprio. Desse modo, o recinto dedicado às atividades mediúnicas deve sempre ser possível ser preservado de alterações, de anedotário vulgar, de conversação inútil, de atividades não compatíveis com a lei de caridade, porque são oficinas hospitais de acolhimento de desencarnados em preparação para o atendimento que se fará grande bem. O novo orientador da reunião mediúnica, Marcelo, que substituía o companheiro que renunciara à administração da casa, encontrava-se profundamente emocionado. Sabia do alto significado de uma reunião daquele gênero e considerava-se insuficientemente preparado, não obstante, confiante na misericórdia do Senhor e na proteção dos mentores espirituais. Médiuns e assistentes, cooperadores, passistas e dialogadores encontravam-se a postos. Não se usa mais, meus amigos, a palavra doutrinador, e sim dialogador. Porque quem somos nós para doutrinar? Não é verdade? Alguém para doutrinar tem que ser já resolvido espiritualmente. Precisamos nos colocar no nosso verdadeiro posto. Continuando, dialogadores encontravam-se a postos quando o diretor, sinceramente humilde, exorou a divina proteção para as atividades que deveriam ser realizadas. Sintonizando facilmente com o nosso ouvido, de imediato se iluminou
enquanto o Verbo superior criava uma psicosfera de alta magnitude. Terminada a prece de súplica, Dona Márcia liberou a primeira comunicação psicofônica do responsável pela atividade de desobsessão, que elucidou brevemente a programação da noite, tendo em vista as dificuldades promovidas por espíritos perversos da falange inimiga de Jesus, trabalhando em nobre sociedade espírita em outro bairro da cidade. Tratava-se de uma luta interna que surgira por indução desses companheiros inditosos entre duas irmãs que dirigiam a sociedade. Uma delas, mais experiente e humilde, assumira o compromisso de manter fidelidade à codificação espírita, conforme elaborada por Allan Kardec. Amante da caridade sob todos os aspectos considerados, dedicava-se ao atendimento aos menos favorecidos pelos bens materiais, que nela encontravam a figura materna e paciente, de verdadeira cristã. Como, porém, a casa houvesse crescido muito pelos benefícios realizados a todos quantos a buscavam, ocorreram também pessoas mais afortunadas e elegantes, portadoras de cultura e exigentes sob o ponto de vista filosófico, que passaram a ser atendidas por outra pessoa mais jovem, gentil, Carolina. Entusiasta e menos conhecedora do espiritismo, era portadora de verbo fácil, que atraía os jovens em razão das colocações mais concordes com as exigências sociais do momento. Tentando demonstrar que o espiritismo não se envolve com as questões éticas, especialmente aquelas que dizem respeito ao comportamento sexual. Infelizmente, deixava a impressão de tratar-se de instituição de um lugar agradável, de um clube com tintas religiosas muito débeis, onde se pudessem debater todos os temas à luz da moderna psicologia, das audácias sociológicas e dos compromissos morais. Sem qualquer dúvida, era uma pessoa portadora de bons sentimentos, porém mais comprometida com o mundo social do que com a limpidez e austeridade dos princípios da doutrina espírita. Em razão da falta de juízo, atraía pessoas fúteis e vinculava-se em relacionamentos pouco recomendáveis. Inevitavelmente, sucederam-se os choques entre as duas trabalhadoras. Senira, a devotada servidora à causa, que estudava o espiritismo e o tinha na condição de consolador de Jesus, que prometeu, mantinha-se gentil e bondosa, mas de caráter digno de verdadeira cristã. Carolina, menos cuidadosa com os valores do espírito, rebelava-se contra a ação da caridade material, especialmente aquela que envolvia os membros da instituição ao auxílio aos irmãos de retaguarda, os filhos do Calvário, que nos foram recomendados pelo Mestre, a fim de que os assistíssemos. A sopa distribuída aos esfaimados, a palavra orientadora, a assistência física, econômica e mental causavam-lhe mal-estar, porque preferia a convivência rápida e responsável com outros membros que sintonizavam com a sua forma de ser. Já havia praticamente estabelecido uma cisão interna, quando Senira recorreu à fervorosa oração em auxílio do mentor espiritual. A reunião mediúnica daquele momento era destinada ao mistério, embora os membros encarnados não soubessem. Sob a direção espiritual do venerando Dr. Bezerra, Astolfo, o guia espiritual da sociedade, que na terra fora franciscano, devotado ao amor e à renúncia, ora encarregado de orientar alguns companheiros antigos que haviam fracassado no apostolado do Santo de Assis, não ocultava a preocupação que o tomava ante o perigo de uma divisão perniciosa entre os membros da casa. Somavam-se a essa preocupação alguns comentários menos dignos da vizinhança, que se desincomodava com a presença de mendigos e de aflitos que se acotovelavam nas portas do núcleo de socorro, aguardando amparo e direcionamento para suas existências. Alguns chegavam a propor um plebiscito para a remoção da instituição de caridade para uma região afastada das residências de luxo. Curiosamente, não preocupavam aos moradores afortunados a invasão de traficantes bem vestidos, que distribuíam drogas ilícitas às crianças, jovens e adultos. O jogo vulgar do sexo, destituído de pudor, significado edificante. Essas mazelas morais, que são as grandes feridas das almas aturdidas, pareciam dar maior destaque ao bairro elegante, onde praticamente tudo era permitido,
estando os seus moradores acima do bem e do mal. Entre os mendigos e sem-teto, que faziam parte do grupo beneficiado pelo amor e pela caridade, havia um homem de meia-idade, que Senira encontrara numa das suas excursões pelas praças desertas nas avançadas horas da noite. Desabrigado, em estado de miséria orgânica, assim como moral e econômica, notou a bondosa cristã que se tratava de alguém que fora profundamente ferido pela existência e não tivera resistências para suportar os testemunhos da evolução. Aproximou-se-lhe por primeira vez, sendo reprimida com rudeza, mas não desistiu, terminando por conquistar-lhe a simpatia, praticamente arrancando-o da sombra da passarela onde se homiziava sob caixas de papelões e trapos. Começou a conversar com ele, demonstrar-lhe simpatia, convidá-lo para que fosse à instituição, e porque lhe notou a posse de uma cultura intelectual, a que ouvisse o espiritismo. Mediante a oração e a simpatia sincera, conseguiu atraí-lo a uma das palestras semanais e lentamente arrancou-o da situação embaraçosa e infeliz a que se atirara. Poucos meses depois, tornou-se, sem o desejar, líder do grupo de necessitados, havendo mudado de vestuário, asseando-se, recuperando algo a dignidade que deixara para trás no trânsito das aflições. Henrique passou a ser útil, a auxiliar os companheiros mais infelizes, tornou-se o intermediário entre os diretores do centro e os desamparados. Em reunião oportunamente programada para tratar da questão da assistência aos esquecidos, ele sugeriu que se adquirisse um terreno em bairro próximo, menos elegante, onde se poderia viver a ação da caridade moral, e se dignificassem aqueles que necessitam de apoio. A ideia foi aceita unanimemente e logo foi nomeada uma comissão para atender a esse nobre objetivo. Naturalmente, os espíritos que conspiravam contra a ordem e o progresso da instituição rebelaram-se, tornando-se quase insuportável a situação entre as duas irmãs e os dois grupos litigantes que ameaçavam divisão. Nesse clima emocional e de interferência das trevas, aquela reunião seria de alto significado para a restauração da paz e o prosseguimento do trabalho de iluminação de consciências. Iniciada a reunião de desobsessão, após a comovida oração proferida pelo amigo dos desfortunados, foi concedida ao irmão Astolfo, diretor da instituição, a oportunidade de entretecer algumas considerações e referir-se à coação psíquica a que alguns membros estavam submetidos pelos adversários de Jesus, domiciliados na erraticidade inferior. Ambas as irmãs e diversos diretores do centro encontravam-se presentes, adredemente convidados, somente que na oportunidade experimentavam peculiar sensação denotadora de algo especial. A irmã Senira, portadora de alta sensibilidade mediúnica, foi incorporada por perverso agressor, que era responsável pelas dificuldades que se multiplicavam. Ele fora trazido, sem dar-se conta, pela nossa equipe e, quando percebeu que se encontrava em comunicação mediúnica, esbravejou com aspereza, apresentou ameaças, reagiu intempestivamente. A comunicação era perfeita e a transfiguração da médium fazia-se total. Com a voz rouca, o mensageiro da desordem interrogou com arrogância: Como se atreve a impor-me essa situação desagradável? Faço parte do grupo de novos dirigentes da instituição e mereço a consideração que não me é oferecida. Todos os presentes logo se deram conta da gravidade da comunicação e, habituados à concentração, afervoravam-se da prece intercessória, sem qualquer sentimento de animosidade ao visitante ou mesmo de antipatia pela sua presença. Sem qualquer precipitação, o diretor espiritual da reunião retrucou-lhe: O caro amigo é muito bem-vindo à nossa reunião, convidado que se encontra por Jesus Cristo, que é realmente o diretor da nossa instituição. Nada temos com o referido Galileu. Faço parte do grupo daqueles que o detestamos e desde algum tempo erguemo-nos para impedir o avanço das suas aberrações, que somente têm tornado o mundo pior.
Aí estão as guerras, a vitória dos preconceitos de todo porte, sob disfarces inumeráveis, o fracasso da sua doutrina dominadora. Onde o reino dos céus que prometeu aos infelizes, aqueles que lhe fossem fiéis? Adentramo-nos nesse recinto, atraído exatamente pela falsidade dos seus ensinamentos, que são administrados de uma forma e vivenciados de outra, onde o decantado amor se quer entre duas irmãs consanguíneas que disputam primazia e dominação? Respeitamos as suas considerações, embora forjadas em sofismas hábeis e mentirosos. O Galileu referido prometeu o reino dos céus a todo aquele que se resolvesse por instalá-lo nas paisagens íntimas do coração, mediante a sua transformação moral para melhor. As alterações de comportamento em relação à existência e ao seu próximo. Sem dúvida, as guerras e a violência aí estão, mas são de todas as épocas, por causa da inferioridade moral das criaturas humanas, da predominância das suas paixões asselvajadas, em detrimento dos sentimentos de elevação espiritual. Ademais, Jesus é pacificador, enquanto aqueles que se lhe opõem são violentos, asselvajados, que se nutrem das emissões mentais e físicas daqueles outros que na terra se lhes assemelham. O caro amigo é um exemplo disso, como acabou de confessar, inspirando as pessoas a detestarem-se, a competirem quando deveriam compartilhar. As referidas irmãs não se encontram em situação de belicosidade, não fosse a interferência do amigo e de outros da mesma lavra moral, por ausência de reflexão e amadurecimento espiritual. No infinito, tudo se encontra, e naturalmente as dificuldades do momento serão equacionadas com facilidade. Nossa irmã Carolina deseja uma instituição nos moldes da frivolidade e prazeres humanos, em razão da sua inexperiência existencial, enquanto a nossa Senira permanece fiel aos propósitos abraçados desde o momento em que foi convocada à fundação da casa, sob a inspiração do irmão Astolfo. Sem dúvida, embora os vínculos biológicos procedem de passado espiritual diferente, no qual se comprometeram e assumiram a responsabilidade de recuperação na atual oportunidade. Não nos importam essas divagações, porque estamos fixados em um programa de lenta extinção da atividade do Consolador que vocês dizem representar. O seu Jesus está morto, a sua doutrina estertora. Este é o momento da ciência e do poder social e econômico. Em toda parte temos interferido para que a mentalidade humana aproveite-se dos favores do conhecimento tecnológico para o prazer até a exaustão. Enganados e atormentados pelos desejos inferiores, estimulados à sociedade fútil e à fruição de tudo quanto possa, pouco importando os princípios éticos, morais ou quaisquer outros. Gozar é a nova ordem, porém, gozar hoje, porque amanhã talvez não seja tarde demais. E como dispomos de tempo infinito, aguardaremos os foliões da ilusão, quando de retorno ao grande lar. Quando os escravizaremos, qual fizeram conosco no passado, somente porque nos permitíamos manter uma crença diferente. A nossa programação é vasta e alarga-se por quase todos os segmentos da sociedade terrestre, afinal, de que também fazemos parte. A vitória é nossa, porque o tempo das mediações, da pobreza, da renúncia ficaram no passado, nos tormentos daqueles que fugiam do mundo, portadores de problemas, fingindo ser para servir o seu mestre. O momento agora é de desfrutar, de usufruir até a última gota de satisfação dos sentidos. Não cederemos o menor espaço para que os biltres das fileiras espíritas sobrevivem e escapem à nossa vigilância. Estamos atentos. Com voz inalterada, o nobre mentor interrompeu, afirmando com suavidade: não há um só exemplo do poder da violência em vitória larga, porque logo é interrompida por outros violentos, mais escusos e cruéis. Enquanto isso, luz no Calvário, a mensagem do perdão e da caridade para com todos, permanece a lição do amor por sobre todas as calamidades que varrem a terra, e Jesus é o vencedor do mundo e das suas paixões, convidando-nos a segui-lo com ternura e abnegação. Imaginemos num voo ao absurdo
que o programa a que o amigo se refere triunfe aqui e ali, em razão das debilidades humanas, das ânsias de poder enganoso que a morte dilui. O futuro é de Deus, não há como deter-se a marcha do progresso. Se as criaturas permanecem nos seus propósitos mórbidos de destruição e de anarquia, as leis soberanas alteram-lhe a mente, os órgãos dos sentidos encarceram-no em reencarnações limitadoras, facultando-lhes o tempo necessário para a mudança de atitude. Ninguém foge ao tempo, nem se pode excusar ao progresso. O que posso afirmar é que ninguém nos afastará daqui. Quanto engano, não o desejamos afastar, mas atraí-lo cada vez mais, a fim de que nos conheça e participe conosco da era nova de amor que se anuncia. Faz quantos séculos que o amigo e outros se debatem na escuridão da ignorância, no sentimento de rancor contra Jesus, em razão do fanatismo de alguns déspotas que lhes apossaram do nome da doutrina, corrompendo-a? Mas eles também desencarnaram e retornaram, estando em processo de redenção, como é o nosso caso particular, de espírito equivocado, em tentativa de reabilitação. Não é a primeira vez que nós outros mantemos contato com Jesus, mas este é o instante definitivo da nossa mudança radical para o seu lado de amor, para o lado de Jesus. Não somos inimigos, meu irmão. Temos ideias diferentes por enfoques equivocados da sua parte. Dominado por larga hipnose, vitimado por inclemente inimigo de si mesmo e da verdade, que deixou-se conduzir até esse momento pela ignorância do bem. Você irá despertar, reconhecer o amor de Jesus e a vitória da ternura ante a crueldade, do sentimento de compaixão em relação ao ódio. De imediato, o irmão Germano acercou-se da médium em transe profundo e aplicou passes de despertamento mental na entidade comunicante, enquanto lhe dizia de maneira monocórdia: acorde, reveja o seu passado. Quase de imediato, o espírito pôs-se a chorar copiosamente, revendo os dias que pertenceram ao seu martírio no passado, quando fora vítima das perseguições espanholas através do Santo Ofício. Podia-se perceber a aflição, ver-se-lhe os clichês mentais, arquivados no inconsciente, que revelavam a sua situação de explorador de outros companheiros. O infame comércio de moedas com juros extorsivos, a impiedade na cobrança daqueles que não podiam pagar os empréstimos absurdos. Igualmente apareciam à nossa vista as atitudes de mesquinhez e de injustiça que praticavam quando foram arrancados do lar e atirado uns às labaredas, outros às prisões infectas. Não existem efeitos sem causas equivalentes, completou o Dr. Bezerra. O irmão apresenta-se como vítima inocente. Vítima, sim, inocente, porém, de forma alguma, já que as suas paisagens mentais e morais são tenebrosas. Agora deve dormir, a fim de despertar para novos cometimentos que o libertarão das densas sombras das ações nefárias. E porque o aflito estorcegava na médium, foi retirado carinhosamente, colocado em maca especial, a fim de ser transportado para o recinto próprio em nossa esfera de ação. Recebendo passes revitalizadores, a dedicada médium recuperou a lucidez. Neste momento, Carolina pôs-se a chorar copiosamente. Inspirada pelo irmão Astolfo, deu-se conta da maneira como se vinha comportando, tornando-se pedra de tropeço na instituição. Refez mentalmente a trajetória existencial, avaliou o quanto a irmã representava para ela desde os dias em que a orfandade, pela ausência da mãezinha, já viúva, bateu-lhe às portas dos sentimentos. Compreendeu, naquele momento, o alto significado do Espiritismo na sua missão consoladora e iluminativa e pôs-se a formular propósitos de mudança de conduta. As lágrimas que lhe refrigeravam o coração também diluíram as construções mentais, resultando das frivolidades para a nova programação espiritual. Outras comunicações tiveram lugar e, ao final, a palavra esclarecedora do Dr. Bezerra de Menezes conclamou-nos a todos a responsabilidade para com o patrimônio espiritual
que Jesus nos entregou, a fim de que conduzamos-nos com elevação e sacrifício. Os espíritos atendidos foram removidos para áreas específicas de nossa esfera, e às 10 horas da noite a reunião foi encerrada com prece proferida pela nossa irmã Senira. Meus irmãos, todos nós estamos arriscando, podemos ser vítimas a qualquer momento desse tipo de indução de espíritos que vêm nos confundir. Por isso, vigiai. Precisamos orar e vigiar os nossos pensamentos e nossas atitudes, para estarmos sempre nos corrigindo e voltando para o caminho certo. Por hoje estamos aqui. Aguardo a todos na sequência dos nossos estudos. Abraços!